A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez levar para vocês a palavra, a luz de Deus que brilha, iluminando o nosso entendimento, nos esclarecendo da verdade. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos vivendo os últimos dias do fim. Os últimos dias começaram lá em Cristo. Fazem mais de 2000 anos que nós estamos vivendo já os últimos dias. E estamos perto do fim dos últimos dias. Quero dizer para vocês neste momento que se encontram sendo cada dia instruído, orientado, iluminado com a luz de Deus na sua mente, aqui nos trabalhos de instrução, onde nós levamos para vocês a verdade que liberta. Jesus Cristo é a esperança de um povo que é chamado de igreja na terra. Que esperança é essa? Qual é a esperança que Jesus é para nós? A esperança de receber o perdão de Deus, nele nós temos. A esperança de estar reconciliado com Deus, nele nós estamos. A esperança de ser livre da ira de Deus, do juízo eterno que há de vir. A esperança de ser tirado deste mundo antes que caia o juízo de Deus sobre a terra. Jesus Cristo é a nossa esperança. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Jesus tem que estar guardando essa esperança. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta, deixa eu ver se é a Timóteo ou é a Tito, eu acho que é a Tito, ele diz assim, é a Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 13, Paulo está orientando aos irmãos, ele diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão tem que estar nessa esperança, aguardando esse momento, sendo prudente, vigiando e perseverando, para que não venha desviar, desanimar, distrair, apostatando da fé, sendo conduzido por outros caminhos que tira o cristão da verdadeira esperança de Cristo. Por isso que Paulo, ele vai dizer aos irmãos, irmãos, nós devemos estar aguardando o quê? Qual é a maior prioridade para o crente estar perseverando e aguardando? É a vinda de Jesus, irmãos. É a vinda de Cristo. Isso é o mais importante para o crente estar priorizando na sua fé. A sua fé em Jesus não é para você resolver problema de família, problema financeiro aqui, problema de necessidade deste mundo, de bênção, de vitória, de prosperidade. Não, 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 não. A nossa fé em Cristo é para que a gente tenhamos a esperança que Ele nos deu, livrando-nos da ira, nos dando o perdão de Deus, nos reconciliando com Deus. Agora nós devemos estar com a esperança, aguardando a vinda dEle, para estar com Ele na eternidade, para que Ele nos livre do que vai vir sobre essa terra. O grande e terrível juízo de Deus que cairá sobre esta terra. As 7 trombetas, os 7 cálices de ira de Deus, são coisas terríveis que estão para acontecer. Precisamos, irmãos, cada dia mais deixar a luz de Deus iluminar nossa mente. Quantos já estão com a mente, o entendimento
obscurecido. O diabo, Deus desse século, tem cegado a mente de muitos irmãos. Muitos já estão cegos, apostatados da fé, reprovados da fé, caídos da graça, sem a alegria da esperança. Estão mais preocupados com as suas coisas, com as suas necessidades neste mundo, do que com a vida com Deus para este grande dia. Não estão preocupados, não estão mais com a esperança de arrebatamento, não estão mais com a esperança da vinda de Jesus. Não é isso que eles esperam. O que eles querem é bênção, é vitória, é prosperidade, é conquista nesta vida, onde eles têm estabelecido o seu futuro, onde pensam mas nas coisas da terra. Não tem a alegria, não olham para as coisas do alto, porque essa esperança já foi tirada do coração, já apagou neles essa fé, essa esperança. Eles estão mais preocupados com as suas necessidades de satisfação e conquistas das coisas deste mundo. Não são prudentes numa vida com Deus para estar firme nele, aguardando este grande momento que será de glória para todos os que têm fé em Jesus Cristo. Todos os que estão aguardando a Jesus devem estar priorizando, se alegrando, esperando esse momento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele vai advertir os irmãos diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande situação que os irmãos estavam passando. Não é? Paulo não vai dizer, irmãos, vá para a campanha para buscar a vitória, buscar a bênção, vá para o trabalho, faça o pacto, faça o voto, vá para o culto da libertação. Não, 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 não. Isso não é evangelho, isso é anátema. Diante de uma grande perseguição que os irmãos estavam passando, Paulo escreve a carta aos Romanos. Paulo vai dizer, irmãos, o que nos separará do amor de Cristo, irmão? O que é que vai nos tirar dessa esperança? O que é que vai nos afastar desta grande alegria que Cristo nos deu, desta promessa dele? Será que vocês vão deixar afastar-se dessa esperança por causa de um problema, por causa da dificuldade, por causa da perseguição, ou até por causa da morte? Jesus vai dizer, sejam fiéis até a morte. Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A espada, a perseguição, a fome, a doença, a nudez, a peste, a guerra, a dificuldade, o problema financeiro, o problema de saúde. Irmãos, não deixe nada disso tirar a alegria da esperança do seu coração. Os discípulos passaram por luta, passaram por aperto, passaram por dificuldade, passaram por perseguições, passaram por grandes aflições no período dos apóstolos, com a fé em Jesus. Mas eles não ficaram se lamentando, nem ficaram vivendo esta vida mentirosa de campanha de vitória, para Deus dar vitória, para Deus derrubar gigante, para Deus trazer libertação, fazer isso, não. Eles se manteram prudentes, perseverantes, fiel na fé, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Paulo vai dizer aos irmãos, diante da grande dificuldade, irmãos, suportem a leve e momentânea tribulação, sabendo que ela tem um grande peso de glória. Não se compara ao que nós estamos passando agora, irmão. Não olha para essa dificuldade, continua alegrando-se no Senhor. Paulo vai dizer, Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. É isso que nós temos que fazer quando está a dificuldade, os problemas, as situações vindo contra nós, a perseguição, a escassez, a doença, a enfermidade. Se alegre na esperança. Ainda que você esteja com a sentença de morte dada pelo médico, mas saiba de uma coisa, nem a morte me priva da esperança, da glória, da vida com Deus. A morte já foi vencida, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, não é dentro de campanha.
diante da morte, diante da doença, diante da perseguição, diante das investidas do diabo, nós já somos mais do que vencedores. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, não é por meio de campanha. 1 Coríntios 15, 57, Paulo vai dizer, graças a Deus que já nos deu a vitória, já somos mais do que abençoados. Não precisamos estar correndo atrás de campanha de bênção, indo ali, aqui, acolá, irmãos. Foque na promessa do Evangelho. Não sejam distraídos por essas coisas vãs que o povo vive dentro de muitas igrejas. Não estão sendo advertidos, orientados para estarem firmes e olhando e aguardando a grande esperança da igreja. O povo está mais preocupado em ir para as campanhas, buscar suas bênçãos, suas vitórias, resolver seus problemas seculares. Não, irmãos. Vai resolver os teus problemas do dia a dia. Isso é você que tem que fazer. Na família, vai buscar resolver. No trabalho, na vizinhança. Problema financeiro. Vai botando currículo, pedindo a Deus. Misericórdia. Não fica preso dentro desse ritual anátema de culto, de campanha dentro de igreja, não, irmãos. Vai te fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que você possa suportar os dias maus, irmãos. Vai para a palavra. Vai se firmar cada dia mais na palavra de Jesus, irmãos. Não fica vivendo essa fantasia, essa fábula, essa mentira dentro das igrejas, não, irmão, de culto de vitória, culto de poder, culto disso, culto daquilo. Evangelho não é isso não, irmão. Evangelho é fé viva, num Deus vivo, esperando e confiando nele. Evangelho não é rituais místicos dentro de igreja. Volta-te para a promessa que Cristo nos fez e nos advertiu dizendo que no mundo teremos aflições. Vamos ter problema, dificuldade, não é para ir atrás de campanha de ninguém para resolver problema secular, não, irmão. É para manter-se fiel em Deus, confiando em Deus, se alegrando em Deus, tendo paciência, esperando nele, porque ele é o nosso provedor, por meio da nossa perseverança e fé na palavra dele. O meio para Deus operar na nossa vida não é campanha, não é pacto, não é voto, não é culto de igreja. O meio para Deus operar na nossa vida é a palavra dele. Quando nós estamos firmados, confiantes, esperando, somos como Jó. Jó, diante de todo o problema que passou, Jó não correu para nenhum lugar buscar nenhuma solução de Deus em campanha, dentro de igreja, em canto algum. Diante de toda a dificuldade que Jó passou, Jó vai dizer, eu sei em quem tenho crido e que estou certo e convicto que por fim ele se levantará a meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó permaneceu confiando no Senhor. Ele vai dizer, ainda que ele me mate, permanecerei esperando nele. O crente verdadeiro em Cristo não vive ali, aqui, acolá, dentro de culto, dentro de ritual, dentro de movimento, de campanha, de pacto, de voto, dentro de igreja. O crente verdadeiro que está na palavra, que está em Cristo, que foi recebedor da promessa da esperança, ele se mantém fiel a Cristo pela palavra, se alegrando na esperança, aguardando este grande momento, sendo prudente, perseverando na palavra, para não se deixar desviar dela, porque o diabo está aí, o nosso adversário, bramando como um leão, andando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, lançando mentira, engano, incerteza, dificuldade, desânimo, problemas, circunstância, para o povo tirar a visão da esperança do alto. A esperança do alto. Os apóstolos estavam presos, sendo mortos, apedrejados, chicoteados, enforcados, degolados, mas nunca desanimaram. Até na morte eles tinham o gozo, a glória da esperança da vida com Cristo. Estevão apedrejado, Estevão
ver a glória do Senhor Jesus. Aleluia! É isso, irmão. É isso que nós temos que guardar no nosso coração e perseverar para o diabo não roubar essa certeza, essa esperança, esta confiança de que qualquer situação que venha acontecer na nossa vida, mas já somos mais do que vencedor, porque estamos aguardando o grande momento de ir para a vida perfeita, eterna em abundância com o Senhor lá no céu. Esta vida só vai nos ser dada ou com o arrebatamento ou com a morte, saindo daqui, indo para o descanso, aguardando o dia da vinda de Jesus. O cristão deve estar com essa promessa no coração, alegrando-se na esperança, aguardando o grande dia do aparecimento do Senhor. Essa é a nossa esperança. O que é que hoje a multidão está vivendo aí? Estão se distraindo, estão dando sua atenção, estão sendo prudentes e sendo mais praticantes de quê? De uma vida vã, de movimentos de igreja, de busca de coisas deste mundo. Olha o que diz o Senhor Jesus, Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejam dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha o que Jesus diz no versículo 34. Olhai por vós mesmos, para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Não fica preocupado com os problemas desta vida. Não lança a tua atenção, a tua prioridade para as necessidades desta vida. Te alimenta do Senhor, te fortalece nele, te firma na palavra dele, te coloca o teu coração, a tua intenção nas coisas do alto, se alegra neste grande dia que está para acontecer. Pode ser até agora, irmão, Jesus chamar a sua igreja, que não é uma instituição religiosa, onde o povo entende que ali é a igreja, e vivem preso ali, devoto ali, distraído ali, sendo desviado da promessa ali, vivendo uma vida vã, paganismo, dentro dessas igrejas. Jesus vem buscar a sua igreja, que somos nós, que estamos em Cristo. Não importa se eu estou numa congregação ali, ou acolá, ou não. Eu tenho que estar em Cristo, meu irmão. Te preocupa em estar em Cristo, selado pelo Espírito Santo, para ser igreja de Deus, para ser levado e tomado no arrebatamento. O selo de Deus na terra, nos homens que marca que é dele, não é uma igreja, não é uma religião, não é guardar o sábado, não é ser batizado, não é ser de ministério. O selo que marca o povo de Deus, o sinal no povo de Deus é o Espírito Santo, que Deus contempla os que são dele, os que estão com o Espírito Santo. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O sinal de quem é de Deus não é uma igreja, não é guardar sábado, não é dar dízimo, não é ser crente religioso. O sinal de quem é de Deus é o Espírito Santo, que sela o pecador que se converte a Cristo, tornando ele particularidade e propriedade de Deus, que será levado no dia da redenção do corpo para Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Aprendam isso. Tire a sua visão, o seu entendimento de igreja, igreja, igreja. Olhe para Cristo, Cristo, Cristo. A palavra de Cristo, a palavra de Cristo, a palavra de Cristo. Deixem de ser praticantes e devotos de igreja, igreja, igreja. Sejam praticantes e devotos a Cristo, pela palavra de Cristo, pela palavra de Cristo, pela palavra de Cristo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que Deus quer de nós. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer, reinará com ele. Aquele que perseverar até o fim, será salvo.
alcançando o final da nossa fé, a salvação da nossa alma. Meus irmãos, vocês estão com a fé e esperança em Jesus para quê? Para quê? Qual é a alegria do teu coração? Qual é a tua maior prioridade? Qual é a esperança central na tua vida pela fé em Jesus Cristo? Se não for este grande momento, você está crendo em Jesus em vão. Se crê em Jesus só pelas coisas desta terra, sois os mais miseráveis dos homens. Tem muita gente aí crendo em Jesus, para Jesus resolver seu problema de família, financeiro, de saúde, mas não tem esperança nenhuma da vida do alto. Esses ainda não nasceram de novo. Se já morreste com Cristo, então espera as coisas do alto de onde Cristo está. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre isso que eu estou falando. Lá em Colossenses, capítulo 3, Paulo vai dizer assim, sobre essa situação que eu estou falando. Paulo vai dizer, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas sabe por que essa multidão só preocupa-se em buscar Jesus pelo peixe e o pão? Porque eles não creram em Jesus como tem que crer, para a remissão do seu pecado, para lhe dar a vida eterna, para lhe dar a esperança do alto. Eles creram em Jesus só pelo peixe e o pão. A multidão só crê em Jesus para isso. Vive dentro de igreja para isso. São devotos, praticantes de igreja, para alcançar sua bênção, sua vitória, para Deus dar isso, dar aquilo e aquilo outro. Eles pensam nas coisas da terra, não nas coisas do alto. A maioria, a multidão, foi o que Jesus disse ao povo. Vocês me seguem não é pelos sinais que viram. Vocês me seguem é pelo pão que perece. É pelas coisas deste mundo. Jesus não veio para dar nada deste mundo a ninguém. A vida de Jesus foi para uma finalidade. Dar ao homem a riqueza, a vida com Deus lá do céu. Não aqui na terra. Aqui na terra, depois de crer em Jesus, persevere, suporte a leve e momentânea tribulação. Muitos não pensam, não tem mais alegria, não olham para as coisas do alto. Por quê? Porque dentro de muitas igrejas não se dá essa instrução, não advertem o irmão a isso, não são admoestados para essa situação. O povo está sendo privado, perdendo a esperança dentro de muitas igrejas, porque a vida religiosa que estão vivendo é uma vida de campanha, de pacto, de voto, de ritual, de cerimonial, de entretenimento, de formalidade de culto, de sermões melancólicos que fala só da necessidade do homem nas coisas deste mundo. Muitos estão sendo privados da verdade porque não estão recebendo a verdadeira doutrina de Cristo para lhe preparar, lhe formar e lhe levar a olhar para as coisas do alto. O arrebatamento da igreja, irmão. Isso é a prioridade que o cristão tem que ter. Estar vigiando no seu viver, na sua vida com Deus, para estar firme com Ele, com azeite na botija, com a candeia acesa, para não perder o chamado do noivo. Como está a tua fé? Como está a tua esperança? Como está a alegria do teu coração da promessa de Cristo? Reflita, medite, analise isso, por favor. Em nome de Jesus, esse é o meu trabalho. É admoestar, corrigir, orientar, instruir, ensinar, repreender os irmãos, o corpo de Cristo, para que sejam edificados na fé e na esperança do Evangelho em Jesus Cristo. Amém? Esse é o meu trabalho. Queria ao Deus que todas as igrejas onde o povo está congregando tivessem homens compromissados com a tua palavra para ensinar o povo isso, para levar o povo ao conhecimento de Cristo. Infelizmente, ó Deus, a maioria de muitas igrejas, muitos pastores, estão levando o povo cada dia mais para o anátema, privando o povo da verdade, sendo
pedra de tropeço para o povo. Tem de misericórdia, Deus. Abre os olhos desse povo para que saiam do meio deles enquanto ainda podem. Que despertem e Cristo te esclarecerá. É o que eu peço a Deus na minha oração. Pelos meus irmãos em Cristo Jesus, que estão sendo privados da verdade, que estão sendo levados a olhar para as coisas da terra e não para a do céu. Por esses inimigos do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, aonde o Deus dele é o ventre dele. Ele trabalha para a satisfação dele, não é para se submeter à vontade de Deus. Paulo vai dizer, olha o que Paulo diz, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança, irmão. Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 21. Dá uma lidinha aí. Cuidado. Não sigam esses inimigos da cruz de Cristo. Não sigam esses inimigos do Evangelho. Não sigam esses homens enganadores que estão levando o povo a apostatarem da fé por meio de doutrina de demônios, por meio de movimentos vãs, rituais dentro da igreja, movimento sobrenatural, onde o povo cria aquela dimensão, aquela coisa vã e anátema, que não leva a entendimento, nem conhecimento a nenhum cristão. Só tira o cristão da lucidez, da sobriedade, do entendimento, da temperança. Esses movimentos embriagam e tira a razão, o entendimento do povo, da verdade do Evangelho. Volte-se para Cristo. Quer ser fiel a Deus? Não é dentro de uma igreja. É dentro da palavra, em Cristo, com a palavra dele. Quer as bênçãos e a esperança de Deus? Não é essa que o povo está oferecendo. Olha, porque Deus mandou te dizer, Ele vai dar, Ele vai fazer, Deus mandou anunciar, Deus mandou revelar, Deus mandou entregar. Saia dessas mentiras. Você não precisa disso. Se você crê em Cristo, as bênçãos de Deus te alcançarão. É promessa dele. Não precisa esses mentirosos profetas que estão aí levando mentira nos púlpitos das igrejas para o povo, tirando a atenção do povo do alvo, fazendo o povo acreditar nas profecias mentirosas deles. Porque Deus me mandou dizer, Deus me mandou te entregar, recebe, é assim, é assim. Não. Vá buscar o conhecimento das promessas de Deus em Cristo e se firme nelas em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos? Se alegre, irmão. Persevere, irmãos. Guarde a promessa da esperança. Jesus vem. Será que você não tem mais alegria nem a esperança no seu coração desse momento que vai acontecer? Bem-aventurados que permanecerem prudentes, perseverando, esperando e aguardando esse momento, porque ele vem. E ai dos que ficarem na terra. Ai, ai. Porém, seja prudente, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, tu estarás pronto para ser levado neste grande dia, quando Jesus vier buscar o seu povo, chamado igreja. Não é igreja, ministério. É um povo que está em Cristo e a palavra de Cristo é a esperança desse povo. Amém, irmão? Evangelista Wellington Ramos. Aqui é assim. É a luz de Deus iluminando a tua mente. Ô glória!